E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos, todo mundo. Hoje é um encontro um pouco diferente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, se não vai falhar, senão eu fecho de novo a câmera. Hoje é um encontro um pouco diferente, né, aqui da rede, para a gente poder aí fazer uma análise, né, de um estudo de caso aí, né, do Canvas do pessoal, né, acho que é muito dentro da proposta aí do Cria Mundo, né, desse trabalho em rede, da gente também botar a mão na massa, né, e poder se envolver no trabalho dos colegas, e aí poder, isso e tendo insights também das nossas próprias atividades, dos nossos próprios trabalhos. Para quem não me conhece ainda, né, porque eu tive problema para entrar nas últimas duas sessões, o Osias fez bullying comigo, me deixou de fora, que eu me atrasei um pouquinho. Meu nome é Thaís Embuzeiro, sou jornalista de formação, trabalho aí com o terceiro setor e sistema ONU há 14 anos. Atualmente eu estou como coordenadora de comunicação da Agência da ONU para redução de riscos de desastres nas Américas. Mas também já trabalhei em ONGs de base no Rio de Janeiro, em Brasília, né, enfim, e na área de captação também, né, na área de comunicação, que são áreas que vão se entrelaçando. É isso, né, então acho que hoje vai ser aí, né, essa apresentação, né, uma continuação, né, da última que teve, né, esse brainstorming aí, né, esse pensamento coletivo, o pessoal deve apresentar um pouco, né, e vamos ver como isso se segue. O que eu quero propor? A proposta é que a gente que vocês fizessem uma apresentação semelhante à que a gente fez em até 5 minutos, e depois dessa apresentação a gente vai ver o que vocês preencheram do Canvas. Então, nesse primeiro momento, vocês vão fazer uma apresentação, a gente vai escutar a apresentação de vocês falando sobre o projeto de vocês, semelhante ao que a gente fez, e após essa apresentação a gente vai olhar o que vocês preencheram do Canvas. O Canvas tem os quadrantes, eu chamo assim, as caixas, né, de sonho, justificativa, organização, beneficiário, localidade, atividades. Esse sonho, justificativa, beneficiário, localidade e atividades, isso a gente avançou um pouquinho. Organização, inovação, requisitos, equipe, parceiros, avaliação, divulgação, cronograma e custo. Esse é o Canvas completo. E a gente vai olhar o que foi feito, o que vocês já fizeram do Iluminando os Futuros, ok? Aí eu vou falar, então, sobre um resumo que a gente fez do projeto sobre quem somos, tá? Aí depois a Lili vai começar a apresentar o que a gente fez no Canvas. Gente, a gente está nervoso aqui, a gente não sabe nem se fez direito, mas vamos lá. Não, aqui é um lugar para isso. Igual aquela coisa, a gente está com medo, mas a gente está indo com medo mesmo. Desse jeito. Tá. Um pouco de quem somos. O Instituto Iluminando o Futuro nasceu do desejo de transformar uma realidade desafiadora. Na comunidade agrícola de Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro, é comum ver crianças e adolescentes em atividades após os horários escolares, expostos à ansiedade e vulnerabilidades sociais. Sensíveis a essa situação e vivenciando o luto pela perda da minha avó, eu, como educadora, né, sou uma mulher negra, moradora de periferia, eu decidi o que eu poderia fazer nessa situação. A primeira ação surgiu com a organização de uma quadrilha junina que mobilizou e reuniu dezenas de voluntários em uma grande festividade comunitária, que foi onde tudo começou. O sucesso da iniciativa deu origem ao Instituto Iluminando o Futuro, que com recursos modestos obtidos por meio de doações e bingos colaborativos e dinheiros do nosso próprio bolso mesmo, do bolso dos representantes, começamos a oferecer novas atividades,
que a gente queria transformar uma rotina, né? Pegar aquelas crianças e que não que fossem só em datas pontuais, comemorativas, mas assim, a gente vê a necessidade de criar uma rotina com as crianças. Desde passeios culturais até festas comunitárias, o projeto foi ganhando força. Entretanto, foi com as oficinas de reforço escolar que o Instituto se consolidou como um pilar essencial para a comunidade. Por quê? Aqui no projeto, entre todas as oficinas que a gente tem, que tem reforço escolar, tem alfabetização, tem futebol, tem capoeira, muay thai, mas o reforço escolar e a alfabetização, a gente classificou como pilar, porque foi o que mais deu resultado em questão. Assim, foi bem agressivo, na verdade, o resultado. A gente teve um retorno, escolas conversando comigo diretamente, falando sobre até mesmo a assiduidade das crianças. Então, assim, dentro dessas crianças que frequentam o projeto, eu percebi que eu consegui mexer assim, na evasão escolar, pelo menos da escola que eles estudam aqui. Pelo menos esse retorno que eu tive, sabe, das escolas. Da escola, né? Porque a grande maioria das crianças estuda na mesma escola. E aí, a gente vem tornando essas atividades no principal foco da nossa organização. E aí assim, essa apresentação. Agora a gente vai para a segunda parte, que é você apresentar o Canvas. O Isso, que aí agora vocês colocaram? a Lili vai apresentar. Vai, Lili. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Beleza. A gente montou aqui o Canvas, da maneira que a gente conseguiu, tá? Não sei se está certo ou errado, enfim, né? Foi da maneira que a gente conseguiu entender, tá? Beleza. Na questão do sonho, né? A gente tem dois tipos de sonhos. Tanto o tangíveis e os intangíveis, né? O tangível é que a gente quer uma sede que seja equipada com material, com a estrutura para poder dar aula direito, com carteira, mesas, a estrutura mesmo física, com banheiro, bebedouros, com materiais didáticos na aula de reforço. Esse é o nosso tipo de sonho, né? O tangível, né? Que a gente consegue adquirir com valor, dinheiro, né? No caso. E o intangível é o resultado desse sonho tangível, que é criar adolescentes e crianças com um futuro melhor, com uma carreira para poder fazer faculdade, ter um emprego decente, construir sua família, enfim, nessa linha. São nossos dois tipos de sonhos, tá? E justificativa. Por quê? Porque a nossa atenção é transformar o tempo das crianças, os tempos ociosos das crianças, né, em momento de aprendizado, criando oportunidade de aprendizagem, né? Tanto no crescimento didático, né, e conhecimento social, tá? Então, essa é a nossa justificativa para poder impulsionar a gente continuar com o nosso projeto. A questão dos nossos beneficiários, né? Diretamente são as crianças e adolescentes. Indiretamente são os pais, né? O grupo familiar, os professores, a sociedade, né? A comunidade onde eles residem. Localidade. A gente, né, a princípio, né, a gente quer começar, como já atua, né, que é na Zona Norte, em Higienópolis, na comunidade agrícola de Higienópolis. É a área que a gente conseguiu,
a gente aplica o nosso projeto inicial, tá? Futuramente, quem sabe, consiga abranger outros lugares, né? Também é um sonho da gente também. Sobre as atividades que a gente realiza. Rapidinho, a organização. Eu fiquei sem entender, a gente tinha que entender um pouquinho. A organização, quem? A gente fala sobre a instituição de fato ou das pessoas que iniciaram, que fundaram a organização? Vamos lá, vamos acessar aqui o manual. Eu compartilhei o manual, aí vou compartilhar aqui com vocês o manual. Aqui. Então, o que o manual diz? Ó, organização quem? Desse quadrante deve-se explicar a organização responsável pela execução do projeto, data da fundação, perfil dos fundadores, eu diria a cultura da organização, a história, tudo começa com uma história. Sim, sim. Isso foi dito na apresentação. A Marisa trouxe essas informações, ela existe, ela só não foi organizada aqui. Aconteceram fatos que provocaram a iniciativa. Esse é um aspecto, o primeiro aspecto. Agora, a partir do momento que eu já tenho experiência numa atuação, eu vou receber prêmios, eu vou receber reconhecimentos, eu vou ter trabalhado com algumas parcerias importantes. Então, o que é importante aqui? Quando a gente fala de uma área de atuação específica, e o foco de vocês é sinalizado na apresentação, que é relacionado ao reforço escolar e à alfabetização, eu preciso sempre destacar a importância nesse quem, eu preciso destacar a importância da organização relacionado à principal causa. Então, a principal causa é a educação, a área de atuação é educação. Aí a atividade, que é o reforço escolar e tantas outras atividades que podem acontecer. Nessa organização, se coloca esse tipo de informação mais estruturada, que já foi dito, que a Marisa já trouxe. Teve um fato de um incidente, de uma situação que conectou ela com esse território e que fez com que ela percebesse uma realidade, e essa realidade a incomodou, e ela resolveu fazer alguma coisa. Tá, e aí? Foi um instalar de dedo. Foi o ponto de partida que impulsionou a implantar esse projeto. Exatamente. Porque, tem 5 pessoas. Cinco pessoas aqui. Quantas pessoas fazem parte da organização nesse momento estão atuando? Em torno de 7 a 8 pessoas. Como essas 8 pessoas chegaram? Tem uma história, tem uma jornada. Aconteceu alguma coisa para dar essa liga. Então, eu preciso organizar essas informações de maneira que dê credibilidade, que fique claro, principalmente para os investidores, que essa ação não é uma loucura da Marisa, entendeu? Tem mais gente louca também, entendeu? Não é só ela sozinha. São essas conexões de histórias, né? De fatos e de percepções, de incômodos
que levam a gente a falar, cara, vamos reunir, vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Mas, beleza. Depois a gente vai completar. Sim, continua. Ah, tá. Não, Osias, licença. Ah, pensei que era para falar agora, senão eu falava essa parte. Pode. Então, essa parte aí a gente ainda não tinha anotado nada sobre, mas só que eu sei, tem uma coerência nisso. Como chegar a essas pessoas, né, que você perguntou, não é isso? Sim. Cabe essa pergunta, a gente ainda não escreveu sobre isso, nada. Mas assim, dentro dessas 8 pessoas que tem que fazem parte dessa organização, 4 pessoas são pessoas que são amigas, assim, a gente é amiga de infância. E aí, devido a gente sempre caminhar junto, desde 9 anos de idade, onde um tá, o outro tá também, a gente cresceu junto. E quando eu venho com essa ideia, eles abraçam a ideia, vão chegando devagar. Às vezes a Lili até fala assim, nem me perguntou nada, quando eu vi já estava dentro. E aí foi tipo uma rotina que foi se criando, como eu estava caminhando para esse lado, criando esse trabalho, né? Essa coisa com as crianças, eles vêm. E esses outros 4, uma era mãe do projeto, que vem a ser a Rebeca. Ela colocou as filhas dela nesse primeiro processo que foi a festa junina, para as filhas dela participarem. Se envolveu, eu identifiquei o quanto ela gostava do projeto, da causa, ela abraçou a causa, e aí eu faço um convite para ela participar. Ficamos nós 5. Um que hoje faz parte, ele é ex-aluno, que hoje ele faz parte do marketing. E eu acho que é isso, né? E a história é essa. Primeiro começou com um grupo de amigos que abraçaram a causa, uma mãe, que a gente captou do grupo das mães do projeto, mesmo que acompanhava o trabalho, e o outro foi a oportunidade que a gente deu para um aluno que atingiu a idade, ao qual a gente classificou e determinou ali dentro, da faixa etária, para estar participando do projeto, e hoje ele faz parte do marketing. Show! Ah, gente, deixa eu dar uma pausa. Chegou aqui o mestre Leonardo. Caramba, meu Deus do céu. A gente te aguardou. Que bom que você conseguiu chegar. Maravilha. Boa noite, meu povo. Boa noite, Léo. Léo, assim, a gente teve que improvisar a Thaís para ser a mestre de cerimônia. Mas seria mais ou menos isso, Osias? Exatamente. Nesse momento que vocês iniciam, Oi, não entendi. A data, quando foi que aconteceu isso? Isso é importante. Em que data? Em que momento que vocês começaram, se reuniram, compartilharam a ideia e falou assim, caramba, vamos que vamos. Então, tudo começou em 16 de maio de 2023, né? Em maio, que eu começo a puxar essas crianças, e aí na primeira apresentação da festa junina, eles já estavam envolvidos comigo já, que foi em junho. Se eu não me engano, foi dia 13 de junho. Então, só para organizar, você começa sozinha. Eu tenho uma ideia de ensaiar essas crianças, sem compartilhar isso com ninguém. Beleza. Olha só, a gente vai organizando as informações. Então, a gente precisa organizar essas informações da seguinte forma. Alguém sempre vai ter ideia. Sim. Alguém sempre tem uma ideia. O fato da gente estar aqui nesse encontro aqui hoje começou com uma ideia que se conectou com a ideia e que nós estávamos presentes, certo, Marisa? Rebeca. Isso. Entendeu? E aí, mais que avançou com essa proposta e a gente começou a conversar, foi o Léo falou assim, vamos trocar ideia sobre isso, vamos avançar, estamos aqui. Isso a gente tem estruturado. Inclusive, tem quase um livro
de tantos dos encontros que a gente fez. Vários encontros que a gente fez no período de novembro e dezembro do ano passado, até chegar. Então, isso está estruturado, isso é o start. É esse start que entra nesse campo do campo. Léo, ela já fez a apresentação, agora a gente está passando o que foi preenchido do Canvas. Sim. Aí, aqui, amigos que compartilham o mesmo sentimento ou incômodo pela causa. E aí você pode estruturar, não quer dizer que você vai mandar esse texto, vai organizar esse texto contando todos os detalhes. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa ter todos esses detalhes organizados, de como começou, fazer essa linha do tempo. E aí, dependendo do edital, você vai colocar o que faz sentido. Tipo currículo. Caramba, eu tenho 200 cursos. Por exemplo, tem 200 cursos, mas nesse momento tem um curso tem uma oportunidade para o administrativo. Eu não vou colocar no currículo os 200 cursos que eu fiz. Eu tenho esses 200 cursos nos certificados, tudo ajustado, mas quando eu monto o currículo para enviar, eu vou colocar apenas os cursos que fazem sentido com a função do administrativo, por exemplo. Entendeu? Então, você precisa ter esse documento de quem é a organização, mas quando for fazer a apresentação, você não vai dizer, 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Você não vai falar tudo que você tem que, toda essa história. Você vai falar aquilo que você... É intuição. Percebe que, caramba, acho que isso aqui vai dar liga, vai conectar. Entendeu? Mas aí a gente vai ajustando isso depois, só para ter que todos tenham esse entendimento. Atividade. Bom, a questão das atividades, né, é que a gente aplica aqui no projeto, tá? Sim. São em cima da atividade de educação, né, que é reforço escolar e a alfabetização. Temos a oficina de esportes, que no momento temos futebol e capoeira. E tem a parte cultural, né? Que a gente faz passeio com as crianças, assim, para ponto turístico, cinema, museu, né? Teatro. Essas são atividades que a gente proporciona, né, dentro do projeto. Inovação. Se aplica. Inovação. A inovação é aplicada através das oficinas, tá? E das atividades que a gente tem, né? Que, basicamente, a gente enganja e inspira, né? Transformando as crianças no tempo dele livre, em momento de aprendizado, tendo um trabalho pautado, doutrinando as crianças, o nosso compromisso de ajudar as crianças a desenvolver, né? Tanto emocionalmente como socialmente, tá? Então, essas são a inovação que a gente aplica dentro do projeto, ou que a gente quer aplicar mesmo de fato. Vamos olhar aqui para o manual, que isso é importante. Aí, aqui deve ser apontados os diferenciais do projeto frente aos demais projetos semelhantes. Então, a inovação considera, na inovação, eu vou comparar o que eu faço com alguém que também faz a mesma coisa que eu faço. Tem outros projetos parecido com o que vocês fazem na região? Não. Que eu saiba aqui, a gente mora... Não, somente a gente aqui. Mas se eu parar para pensar em alguma ação relacionada
ao foco na educação, o que vocês fazem é algo inédito? Inédito, não. Não, inédito. Aqui Para vocês, mas a forma como vocês fazem é aqui, algo inédito? aqui ou... na comunidade, sim. No nosso território, sim. Mas a forma como vocês atuam no território de vocês é algo Inédito. diferente? Diferente, a gente tem até relatos de pessoas da comunidade que falam isso, que nunca tinha visto um trabalho desse. Tá, beleza. Então, esse trabalho, aonde eu quero chegar? Esse trabalho, ele tem relevância para a comunidade, porque havia uma demanda e não havia essa prestação de serviço. Concorda? Sim. Então, vocês estão oferecendo serviço. Agora, fazer o reforço escolar, vou olhar para as atividades. Alfabetização, futebol, passeios culturais, é algo novo? Nunca ninguém antes de vocês fez? Futebol tem, só eu acho que futebol e capoeira eu acho que também já teve aqui, em alguns projetos que já fizeram. Mas essa parte da educação, como a gente faz o trabalho aqui, nunca teve. Beleza. Isso é um fato. Isso é uma verdade Pode inquestionável. ser que é inédito sim, Zé, até mesmo pela forma que a Marisa aplica aqui com as crianças. Chega a criança aqui, que ao menos sabia ler e escrever, ao método que ela aplica, e as meninas professoras aqui, pode dizer assim que é algo inédito. Eu estou te entendendo, Jonathan. E o que uma coisa é vocês perceberem no local, perceberem lidando. Eu não vou... agora, o Leonardo fez essa provocação. Ele fez agora essa provocação. Uma coisa é vocês perceberem a mudança. Eu sei que existe e ninguém vai falar o contrário. Agora, ela precisa estar estruturada. Tem um Sim. diferencial. E esse diferencial existe. Só que a gente precisa encontrar ele. A gente precisa identificar o nosso diferencial é porque a gente tem essa metodologia, esse tipo de abordagem. Eu já sei de um, sem saber. Que eu diria que um dos diferenciais de vocês é o acolhimento. Falhou. Conseguiu ouvir? Sim, Não. Eu diria que um dos diferenciais de vocês é o acolhimento. Tem um segundo diferencial que você falou comigo fora dessa apresentação. A Lima. A continuidade só continua no projeto com que requisito? Em que requisito? Aqui tem que estar linkado com a educação, com a escola lá fora. Mas se faltarem Nota. 3 vezes, continuam? Oi? Se um aluno faltar 3 vezes, continua? Não. Então, Assiduidade, aqui tem que ter. E a gente... você tem uma ferramenta que desafia os participantes a estarem presentes, porque tem uma fila de espera. E se eles não faltarem, tiverem mais de 3 faltas, vão ser substituídos. Outros Correto. vão ficar no lugar dele. Isso é um diferencial. Isso. Tem um chamado no marketing digital, isso é escassez. É um gatilho. Entendeu? Entendeu? É escassez. Isso é um diferencial. Isso é uma inovação. Entendeu? Isso é uma inovação. Percebe que quando eu levo para o investidor, porque eu não quero atender... Olha só, eu quero manter essa escassez, porque para que eu tenha qualidade no resultado dos participantes, eles precisam estar
todo dia ali. Isso aí. E aí, se eu tenho vaga demais, eu não Perde tenho gente para qualidade. participar. Percebe? Aí caramba, eu vou ter que ficar catando as pessoas, não importa se ela vem, se ela não vem. Isso é um diferencial. O importante, eu não estou preocupado em oferecer 200 vagas. Eu vou continuar oferecendo 50 vagas, mas eu vou ficar com a lista de espera. Porque eu quero as pessoas interessadas, porque essas pessoas interessadas vão ter um resultado melhor e vão ser propaganda de sucesso para o projeto. É que nem Verdade. esses cursos para concurso. Tem 10.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas participando. Eles falam que botam 5.000 pessoas no curso? Eles só falam que as pessoas que foram aprovadas. Primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Eles vendem o sucesso do projeto deles. Esse é o diferencial. Fala, Thaís. Não, eu queria só reforçar o que você está comentando, Osias, né? Tanto na questão como estratégia, né, realmente de marketing, mas também como é bem visto pelo financiador, porque a gente consegue manter, né, nesse caso de aulas, né, porque a gente consegue manter a assiduidade, né, porque acaba que, com, às vezes, outras necessidades, além do engajamento no projeto social, né, de precisar trabalhar, de precisar fazer outras coisas, as pessoas acabam deixando de lado, né, de participar de um projeto, enfim, de aulas, e então, só para, né, para colaborar aqui, por exemplo, né, quando a gente conseguiu um financiamento para aulas de curso de português para refugiados na Caritas, a gente também fazia essa questão, né, de presença, porque senão saía, mas ali, na verdade, no início era dessa forma, depois que a gente conseguiu um valor de uma ajuda de custo para quem frequentava as aulas, porque aí a situação vai melhorando, né, porque aí vai conseguindo financiamento, vai conseguindo edital, então, e aí conseguindo contratar gente para dar aula, então conseguiu aumentar a quantidade de alunos, mas aí era isso, só recebia o auxílio para fazer a aula quem assinava a lista de presença, né? E quem tinha presença, né? E aí recebia aquele auxílio para fazer a aula, recebia. Aí durante a pandemia, né? Isso teve que se modificar, porque aí começou a ter auxílio internet, né? Outras coisas, mas assim. Então são, né, coisas bem legais que dá para explorar, né? A partir do momento que você passa a ter recursos, né? Mas dentro dessa mesma ideia que vocês já trabalham, né? Boa. E dentro disso também, eu vejo duas coisas aqui. Uma é a questão do quanto as crianças ficam mais dedicadas, criam mais responsabilidade em estar aqui, em levar a sério, em se comprometer com a coisa, porque elas sabem que tem uma lista de espera. Antes eu não gostava dessa ideia de lista de espera. Mas aí eu percebi que aqui todo mundo já sabe que tem, comentário é direto, onde a gente passa, pessoas pedindo para fazer parte. Ontem nós estávamos no treino de futebol, as mães indo lá falar comigo, as crianças indo lá falar comigo, pedindo para ir falar com a mãe, e a gente não tem como colocar mais ninguém que está fechado, não tem vaga. E aí cria isso, e as crianças ficam mais comprometidas, porque sabe que tem outras crianças querendo fazer parte. Exatamente. Aí eu falo assim, a minha lista, a gente não está conseguindo girar, porque as crianças não faltam, as crianças estão se mantendo aqui, e o que enganja aqui para mim é mais importante é o quê? É porque eu falo, por mais que o projeto tenha outras atividades, eu falo muito da educação, porque eu também sou professora. Mas, assim, o que eu vejo que enganja isso aí é a questão de que eu estou aqui, estou ensinando. Tem uma criança que eu quero alfabetizar. A gente tem uma turma de alfabetização. Como eu vou alfabetizar e mostrar o resultado se eu ficar trocando de criança?
Se a criança sai, entra outra, sai, entra outra, sai, entra outra. Se eu tenho essa rotatividade aqui, eu não mostro o resultado. E aí eu não faço o que eu fiz, o que nós fizemos no Natal, né, na festa de encerramento, que foi entregar um menino que, assim, ele 4º ano não lia e nem escrevia. E aí entregamos um menino que passou direto, a escola deu um resultado positivo para ele nem de recuperação ficou, e já aprendeu a ler e escrever. Não perfeitamente, mas ele está sendo alfabetizado. Ele saiu, virou uma chave muito grande nesse processo aí de entendimento. Só que se eu troco ele no meio do percurso da coisa, eu não entrego o resultado dele. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que é muito importante, né, reforçar, né, isso que partiu de vocês, né, e aí o Osias aqui, né, comentou e quis trazer um outro ponto de vista, né, de um outro setor, de um trabalho com adultos, né, com outro público, mas que também algo que dá certo, né, porque é isso, você dá continuidade, né, lá era também exatamente esse tipo de situação, né, porque o refugiado que chega, ele não fala o idioma, se ele não aprende a falar o idioma, ele não vai entrar no mercado de trabalho, ele não vai conseguir se integrar na sociedade, né? Então é a mesma coisa, o aluno, né, a criança, se não é alfabetizada, vai, né, não vai conseguir acompanhar a escola, depois vai ter evasão escolar, e aí vai começar a ter vários outros tipos de problema, né? Então, assim, né, são etapas, são processos, né? Então, é bem legal. E aí é exatamente depois ir pensando como que a gente vai fazendo essa ponte para depois negociar com o financiador. Né? Continuando, a gente tem... Está bom, hein? Vamos Essa lá. provocação aí. Vamos lá. Esse é o exercício e é bom que a gente faça isso para a gente, para os nossos negócios. Acho que é um desafio. Até eu falo aqui, mas eu também vou fazer o meu Canvas do Osias e vou compartilhar com vocês. E requisitos. Requisitos tudo que eu preciso, exceto equipe, que está aqui separado, mas tudo de material, de tecnologia que eu preciso para atender crianças e adolescentes com as atividades de reforço escolar, alfabetização, futebol, capoeira, passeios culturais, alinhado com a periodicidade das atividades. Então, tá. Reforço escolar. O que eu preciso? Vocês já não vão fazer isso agora, mas vocês precisam ter isso listado. Todo tipo de material necessário para realizar o reforço escolar. 5. Listem 5 agora. Eu não vou colocar. 5 materiais que precisam, por exemplo, para o reforço escolar. Vou falar aqui, pode falar? Sim. Caderno, lápis, caderno, lápis. Não, mas eu acho que não sei se material assim. Vamos lá, continua. Caderno, lápis, o que mais? Isso está falando para funcionar a aula aqui no projeto ou para o reforço em si? Para o reforço, né? Não, a aula vai acontecer a aula. Eu primeiro preciso do espaço. Já dei uma deixa. Preciso do espaço. As carteiras. Carteiras, o que mais? As carteiras, um quadro. O que mais? Material didático. Beleza. Pedagógico. Material pedagógico. Perfeito. Beleza, show. Percebe aí que tudo isso tem um valor, tem um custo? Sim. Tudo tem um custo. E isso precisa estar planilhado. Então, alguém doou a carteira, mas se não doasse a carteira, quanto custaria para adquirir? Tem que entrar na planilha. Doar o quadro, mas se não doasse e você fosse executar, tu teria que comprar. Quanto é que custa isso? Percebe?
todos os itens de cada atividade. O futebol, tem a bola, tem um campo, tem a rede, tem sei lá, uniforme, tudo isso. Tem capoeira, tem o quê? Sem contar a equipe, porque eu tenho uma equipe para atuar com as atividades de reforço escolar, eu tenho a equipe para atuar com as atividades de alfabetização, de futebol, de capoeira, de passeios culturais, eu tenho uma equipe. E aí você precisa quantificar o custo dessa equipe. Então, vou usar o passeio cultural, vai envolver 5 pessoas. Mas são voluntários. Tem valor. Quando você for apresentar o projeto, quando chega essa parte aqui, essa parte aqui de custo, você precisa considerar esse valor de todos os requisitos de tecnologia, de material, de serviço. Se você vai usar a internet, tem que ter o serviço da internet. Mas eu estou usando o espaço da associação de moradores. Eles são o que de vocês? Nada. Parceiros. Tem que entrar nos relatórios. Doar o espaço, eles são parceiros. Eles têm parceiros. Se alguém doou, fez uma doação de carteiras. Então, em toda a comunicação de vocês, eu estou falando aqui da divulgação, vocês precisam falar quem são os nossos... Na divulgação, vocês precisam falar o que vocês fazem, e além de falar o que vocês fazem, vocês precisam informar parceiros, instituição tal, mercadinho tal, fulano de tal, beleza. Entende? Que tudo isso faz parte. Então, se vocês estão usando... Na minha cabeça ia ficar muito grande, entendeu? A gente imaginou que seria esmiuçado dessa forma, mas na nossa cabeça ia ficar muita coisa. Aí a gente achou que podia estar... Não, mas aqui é um guia, um modelo para a gente preencher todo um documento que, quando esse documento está preenchido, quando você olha para a sua equipe, você sabe, na minha equipe de reforço escolar, eu conto com tantas pessoas, e essas pessoas se dedicam tantas horas por dia para atender esses jovens, crianças e adolescentes. Qual é o custo disso? Você vai colocar lá. Mas a pessoa quem está atuando aqui está fazendo de forma voluntária. Mas quando você tiver recurso, você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar um valor semelhante ao valor de mercado. Mas é valor de mercado. E quando uma das situações que faz a diferença do quanto nós somos amadores ou profissionais é o custo. O político quer as pessoas sem noção com custo. Eles estão nem aí para isso. Eles se beneficiam. Verdade. Mas o empresário, outros setores, aí a Thaís pode falar com propriedade sobre isso. Cara, mas essa planilha de custo tem que ser real. Não pode ser imaginária. Não pode ser achismo. Eu preciso justificar. Agora estou falando justificativa do custo. Em algumas situações fala da contrapartida. O que é contrapartida? Eu tenho na minha equipe uma pessoa que atua como educador, mas ele não precisa receber salário. Ele faz porque ele é um educador, ele é um professor que trabalha, sei lá, tem 2, 3 matrículas, é professor universitário, está muito bem e quer dedicar 6 horas por semana para reforço escolar, alfabetização. Ok. No relatório, na estrutura, na contabilidade, entra o valor que seria pago a esse professor, então saiu tanto para o pagamento dele e voltou porque ele doou esse valor, o valor dele o valor do tempo que ele do serviço, ele devolveu, ele não precisa. Então, isso entra na planilha. Mas quando eu penso no custo, eu estou olhando para toda a equipe, para todos os materiais necessários para as ações acontecerem,
como se eu tivesse que pagar tudo. Esse é o diferencial da estrutura, entendeu? Eu avancei e dei essa acelerada, porque já é 9h21. Mas percebe que agora eu tenho mais informações? Quando eu vou preencher os editais, vou informar quem são os seus parceiros. Então, o mercado tal que em algum momento contribuiu com cesta básica é um parceiro. Se eu tiver parceiros, pessoas físicas, contribuindo com valores financeiros, inclusive a equipe pode estar contribuindo com valores financeiros. Isso entra, tem uma equipe que, além de voluntário, também participa com recurso financeiro para que a gente consiga realizar algumas atividades. Alguém que doa o transporte de van. Então, todos esses colaboradores são parceiros. Eu preciso, quando eu entro no edital, eu informo, olha, eu tenho esses parceiros. Cara, isso dá um valor, isso fortalece o projeto, a iniciativa. O investidor quer estar lidando com projetos, com ações que não dependam apenas do recurso dele, que tenham outras fontes, que tenham outras articulações, que tenham uma equipe multidisciplinar. Então, vocês têm educadores, vocês têm professores, você tem instrutores de esporte. Aí coloca essa equipe, coloca o tempo que eles disponibilizam para atuar para o projeto, e no orçamento coloca, se eu fosse pagar, pagaria quanto? Se eu fosse pagar, qual seria o valor? Isso precisa estar estruturado. E também na divulgação. Todas as ações que são feitas, uma coisa, no caso de crianças e adolescentes, a gente tem um cuidado para não divulgar imagens do tipo deles, fisionomia e tal. Então, pode fazer atividades e mostrar só as mãos, podem fazer atividades e mostrar só os pés. Hoje realizamos uma atividade, quando for esporte, um plano aberto, sem identificar, ok, todo mundo perfilado, beleza. Mas as aulas de reforço escolar podem mostrar uma mão preenchendo, fazendo um trabalho. Um exemplo, esse tipo de divulgação é importante das atividades, também para avaliação dos resultados e indicadores, que dentro do que vocês fazem, vocês vão ter que definir que tipo de indicador eu quero utilizar como prova do meu sucesso. E não eu falar, caramba, as pessoas estão progredindo, as pessoas estão melhorando na escola. Eu preciso ter... a Thaís está falando exatamente isso. Todo projeto... a Thaís acabou despertando uma situação. Um dos nossos encontros foi provocado a questão do formulário sociodemográfico. Então, o formulário sociodemográfico é um formulário com informações, por exemplo, mais específica, se estão com a vacinação em dia. Tem uma série de informações pertinentes à criança e ao adolescente que uma organização que atua com esse segmento precisa ter essa informação. Além de o tipo de moradia, quantas pessoas moram. Claro que algumas informações precisam ser coletadas junto com os pais. Não é, a criança provavelmente não vai ter condição de responder. Mas tem um documento, que é esse documento sociodemográfico, que vocês precisam ter acompanhando a ficha de inscrição e toda a atividade dessas crianças e adolescentes. Quer falar alguma coisa, Leonardo? Thaís? Não, estou tendo uma aula. Não, acho que por aqui tudo certo. Eu acho que só
Essa questão de custo, né, que aí você tinha me provocado aí também, é algo que eu sempre tomei muito cuidado também, né, porque é algo que, quando a gente vai depois, né, para a parte de... Nesse momento, né, quando a gente está no Canva ainda, né, é muito ainda nessa fase de, de avaliar, de levantar custos, né, mas quando você efetivamente submete, né, um projeto para um edital, é aquilo, e depois você tem que prestar conta de cada centavo. E aí, se não usou, por que não usou? E aí o bicho pega, né? Então, assim, e aí se a gente fala, então, de editais internacionais, que aí também ainda tem cotação, né, que varia, e aí é para deixar qualquer um maluco. Eu falo que eu poderia ser qualquer outra coisa na vida, menos trabalhar numa bolsa de valores, né? De trabalhar com variação de cotação de moeda. Gente, eu acho que aí não ia ter remédio de tarja preta que segurasse um negócio desse. Mas, porque só trabalhando em ONG com essa variação, assim, a gente já enlouquecia, assim, né? Porque aí tinha que prestar conta do porquê que não conseguiu. Ah, porque foi por causa de uma variação, porque aí veio menos dinheiro do que estava esperado, sabe? Então, assim, tem que ser também, né, muito cauteloso, né, e realista para depois poder também sempre negociar, né. A gente está muito focado em edital aqui também, mas eu acho que lá no início a gente falou também, né, e hoje você mencionou também, né, de outras formas, né. Então é importante, né, nessa parte de custos também pensar, né, porque eu falei até isso com o Léo na segunda-feira. Porque a gente pode pensar assim, é isso, eu tenho que colocar ali o custo realmente, existem editais que podem prever, principalmente esses internacionais, uma compra de um carro e o pagamento de um motorista para a gente pegar doação, né? Eu lembro que isso era uma questão muito recorrente na Caritas, né? A gente precisava muito de doação de imóveis, né? Pessoas que estavam recomeçando suas vidas no Brasil e tal, e a gente recebia muita proposta de doação de imóvel, móveis grandes, né? Cama, geladeira, mas que a gente não tinha como pegar. E aí as pessoas também queriam, né? Precisavam se desfazer dos móveis o mais rápido possível, então como a gente não podia pegar, acabava indo para outras organizações. E aí falava assim, mas a Cruz Vermelha tem carro, o Exército da Salvação tem carro. Tem, porque eles conseguiram editais que, né, eles conseguiram comprar um carro, quando eles têm um motorista à disposição, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, né. Mas, então, a gente conseguiu desenvolver uma rede de parceiros, né, foi um termo que você utilizou aqui, de frete solidário. E aí foi, né, algo que a gente não chegou aqui, mas aí a comunicação. Foi um esforço coletivo aqui, meu, da captação e dos colegas da comunicação, de ficar nas redes sociais, assim, que tipo de carro você tem? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto. Mas tá bom, a moto você consegue, às vezes, levar um micro-ondas, consegue levar um liquidificador? Eu tenho um carro pequeno, dá para levar uma televisão, dá para levar uma cômoda desmontada. Eu tenho um doblô. O doblô, cara, põe em cima ali e leva uma cama, né? Não, eu não tenho nada, mas eu carrego peso. Então vai lá no dia. E a gente ficava fazendo essa logística, né? Era a gente que estava disposto a trabalhar. Eu tenho carro, mas eu não consigo arcar com a gasolina. Aí a gente era todo esse trabalho também dessa rede, era mais uma frente de captação, que entrava também, né? E aí, com isso, assim, era mais um trabalho ali, mas que aí, conseguia muitos móveis, né? Que aí também entravam, e aí nisso era custo que aí também articulava com vários tipos de coisa, né? E no final virava prestação de custo até na parte de contrapartida, quando a gente, né, prestava conta para um próprio edital, por exemplo, né? Sim, 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 sim. É desse jeito. É exatamente isso. Então, que essa parte financeira é a parte que todo mundo foge,
a maioria, e a mais... A gente está eu estou apoiando uma instituição nesse projeto de empregabilidade e renda já. Então, tem um valor de R$ 500 para o operacional, para esses materiais do processo formativo. Você pode utilizar para transporte, pode utilizar para comprar material didático, para fazer banners, divulgação, enfim. Aí alguém perguntou, eu posso acumular? Não, você tem que gastar os R$ 500 por mês, ou alimentação, ou transporte. Não posso acumular? Não, não. Tipo assim, você tem que gastar os R$ 500. Algumas pessoas pensam assim, não, vou segurar os R$ 500, porque depois eu junto 4 meses, faço 2, já consigo comprar um computador e tal. Enfim, e outra coisa, tem editais que falam assim, eu vou fazer essa planilha de custo, de estrutura de custo cheia, mas em função do edital, eu vou ajustar. Porque tem edital que vai me oferecer cronograma. Geralmente, os projetos acontecem, projeto tem tempo definido. Projeto tem data de início e tem data de término. Projeto tem... Então, quando eu falo de um projeto, eu estou falando que ele iniciou numa data e terminou em outra data. Em geral, os editais, você tem projetos de execução para 9 meses. Um ano é muito raro, porque você tem um ano fiscal que inicia 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro. Então, projetos do serviço público, se você depender, fechar a entrega, o último pagamento para janeiro, tu vai tomar a volta, porque encerrou o ano fiscal. O público, o orçamento que vai ser decidido agora, votado na sexta-feira do federal, por exemplo, ele está compreendendo despesas de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ele não compreende, o governo não vai poder pagar, ele pode criar decretos para medidas provisórias para efetuar pagamento, mas depois ele vai ter que incluir no orçamento de 2026. Então, o orçamento desse ano que vai ser aprovado é para o custeio das despesas desse ano. Assim funciona o serviço público. Aí tem pessoas que aceitam projetos de prefeitura, de estado, que começa em junho e termina em junho. Esse projeto, provavelmente, você vai receber 6 meses e vai ficar sem receber os outros 6 meses. Principalmente quando muda o governante. Aí choram. Então, são atenções. Já no corporativo, fecha. Então, normalmente os projetos fecham em novembro, encerram em novembro, e você tem dezembro para fazer as prestações de contas. Pode ser que alguém que tenha sobra de recurso faça um projeto pequeno para você receber esse valor ainda em dezembro, mas para executar nos primeiros 3 meses do ano seguinte, só para zerar a conta, porque não pode sobrar dinheiro. Então, entender sobre o custo das ações, do que a gente está fazendo, vai ser importante para a gente fazer as adaptações para os editais. Edital de 30 mil, eu vou participar, mas eu vou ajustar o quê? Vou botar tudo, reforço escolar? Não, vou trabalhar só reforço escolar, por exemplo, só com a equipe que diz respeito. Mas eu tenho 8 pessoas na equipe que eu queria que todos participassem. Vai participar um grupo agora e, quando a gente conseguir um outro edital, participa outro grupo. Isso precisa ficar muito claro. Eu tenho um edital que só contempla passeios culturais. A área vai começar a abrir os editais de cultura. Inclusive, tinha um aberto agora da prefeitura relacionado à literatura. Tem que ver aqui direitinho no site. Projeto é de 100 mil, 150 mil. Então, 200 mil, tem projeto de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, a partir desses valores, não tem problema o valor. Seja qual for o valor, quando eu tenho toda essa estrutura, as minhas atividades, o material que eu preciso, o que é importante? As atividades,
o público beneficiário, tudo que eu preciso para desenvolver as ações, equipe, parceiros, como é que os indicadores e estrutura de custo. O cronograma eu vou adaptar. Se eu tiver que executar em um mês, vai ter um custo referente a um mês. Se eu tiver que executar em 6 meses, vai ter uma estrutura de custo equivalente a 6 meses. Então, se eu tenho essa estrutura de custo já mapeada, planilhada, a gente chama de template ou preset, facilita demais a inscrição do projeto nos editais, e se tiver que chegar a fazer execução, é só eu agora escrever o plano de ação que já está mastigado. Então, dito isso, eu acho que fica como dever de casa concluir, fazer esses... fica aqui um desafio para todos nós fazermos esse Canva para a gente, né? Considerando o que a gente quer fazer, a iniciativa que a gente quer desenvolver, a gente começa a olhar da forma individual. Osias enquanto pessoa, o que eu quero realizar a partir das minhas habilidades, das minhas competências, dos meus sonhos. Beleza. E aí vou organizar essa estrutura aqui. E aqui eu já tenho um monte de parceiros aqui, ó. Eu tenho a Marisa, tenho o Léo, tenho a Thaís, ó, Jonathan, a Rebeca, Everaldo, tudo parceiros. Entendeu? A gente faz isso e eu vou... Léo, eu falei que ia dar eu tinha uma surpresa, né? Um presente para o Iluminando Futuros, a partir dessa iniciativa deles, que eu vou cadastrar a instituição ou na plataforma da Bússola, ou na plataforma do Prosas, ou na plataforma do Instituto FI. Deus é pai, não é padrasto. Entendeu? Que a gente, com base nessas informações que a gente já fez aqui, precisava a gente ter essa noção, e agora acho que se vocês complementando melhor, organizando, vai facilitar demais. Mas o que a gente fez aqui, o que vocês fizeram, e essa troca que a gente fez aqui, nós já temos elementos, já temos os requisitos necessários para reunir, para elaborar esse texto de referência para facilitar o processo de cadastro nessas plataformas que estão sempre falando de projetos, de ações. E é isso. Contigo, Léo, para fazer o fechamento. Eu sinto muito, vai ser a Thaís. Ela começou, ela termina. Que horror, Léo. Ai, gente, é isso. Obrigada pelo pessoal do Iluminando o Futuro por compartilhar, né? Acho que essa construção coletiva é sempre muito, né? Vai borbulhando aí a cabeça de todo mundo. Não sei se vocês partilham disso também, né? Eu acho que não é só para o pessoal do Iluminando o Futuro, né, que está efetivamente botando a mão na massa no projeto deles, mas a gente que tem nossas individualidades aqui, nossos próprios projetos, a gente também vai borbulhando, vendo vocês construindo, né, o projeto de vocês também, vai lembrando de experiências passadas, vai pensando em coisas atuais, vai, né, tendo insights para coisas futuras. Acho que o processo de construir coisas juntas e de partilhar é muito legal por isso. E então, queria agradecer, ressaltar aí o que o Osias falou também, né, para a gente ficar atento a partir de sexta-feira, né, porque vão ter algumas decisões importantes também. Algumas pessoas-chave também já estão começando a se posicionar em relação a leis de incentivo, em relação, né, a
porque passou o carnaval, né, galera? Então, assim, as empresas, né, já estão começando, né, né, porque geralmente fecham final de ano, e aí nesse período aí de janeiro a março, né, vai definindo o orçamento, e agora é a hora que aí é bem isso que o Osias falou, assim, são 15 dias, um mês, é uma loucura para às vezes mandar submeter projeto, né? Então é um período bem legal para conseguir às vezes ter um projeto fechadinho, né? Porque mesmo que não esteja perfeito do jeito ideal, que é, isso eu falo para mim mesmo, inclusive, né? Do jeito que é a organização, mas que já sirva para submeter porque é isso que o Osias falou, que você vai submeter para um, serve para outro, porque com pequenas adaptações, né? E aí, né, trabalhando com criança, com educação, consegue, né, também uma lei de incentivo, né, consegue um edital da iniciativa privada, um edital público, eventualmente, municipal, federal, né, vai jogando. E aí também, como a gente falou aqui também, né, outras formas de captação, enfim, é algo que a gente vai trocando aí nas próximas semanas também. E aí, muito obrigada, pessoal do Iluminando o Futuro, né, por ter dedicado esse tempo também. A gente sabe que o corre é difícil, não sobra muito tempo, mas aí vocês ainda, né, terem parado para efetivamente pensar, né, obrigada. Ó, uma coisa, na próxima vez que eu estiver no Rio, vou marcar com vocês aí do Iluminando, porque eu quero muito organizar esse método de vocês. Pô, vai ser uma honra, hein? Eu vou aí até vocês para a gente ter uma conversa, para a gente conseguir organizar esse método, porque eu acho que é importante a gente ter esse diferencial aí organizado por uma questão de competitividade mesmo, né? Eu acho que são poucas as pessoas e as organizações que têm a capacidade de falar de como faz as coisas, né? Então, essa clareza, né, passa uma confiança muito grande, né? Vocês não fazem aula de capoeira só, né? Vocês têm todo esse processo de acolhimento, enfim, isso se organizado, estruturado, é o argumento de vocês, né? É o argumento de vocês. E o diferencial, né? O que o cara vai falar, porra, não, os caras têm um método, velho, eles têm uma forma de fazer a coisa que dá certo, tem dado resultado, então vamos investir nesses caras aí. E outra coisa, lá no grupo, vou rodar a partir de amanhã uma pesquisa sobre a nossa temática do encontro de semana que vem, de quarta-feira, para a gente poder definir qual vai ser a temática, para a gente poder preparar um encontro. Então, agita aquele grupo, vota nos conteúdos que vocês querem para o próximo. A Nice eu já sei, é orçamento, né, Nice? Ah lá, botou um joinha. Então ela já, Nice é orçamento, entendeu? E ela tá ganhando agora, porque só ela se colocou, então Nicitocracia. Então agita aquele grupo, vê que a galera não tá votando, bota a galera para votar, a gente tem que agitar, pô. Se aquele grupo lá sem interação, não tem comunidade sem interação, tem nada de comum. Queria só complementar aqui o que o Léo falou, essa questão do método, é algo que consegue alavancar muito também, né? Porque eu acho que a partir do momento que a organização consegue alguma credibilidade institucionalizada, e eu já me explico em relação a isso, as chances de captação, elas ampliam, né? Assim, o leque, ele fica muito maior. Me explico. A gente comentou aqui, né, que vocês, né, têm, né, esse processo, esse método, né, original. Mas
quando vocês não conseguem, às vezes, né, sair da comunidade, ou se expressar, né, apresentar, como o Léo falou, né, isso de uma forma, caramba, olha aqui, isso não chama a atenção de um financiador, né? Então, porque quando isso começa a ser feito, né, a gente vê aí, né, às vezes entra no site de uma ONG, selo tal, método reconhecido pela Fundação Banco do Brasil, método reconhecido pela ODS da ONU, método... Então, são, às vezes, coisas que pode até parecer, né, mas assim, é um selo, é um negócio... Mas, gente, isso dá um outro patamar na hora de conseguir um financiamento, né? Como é bom ouvir isso. E assim, e vocês têm nessa, né? E foi o que vocês comentaram, né? É o cuidado de ver como fazer isso, de fazer até o final, né? A educação com as crianças, né? De ver o resultado, né? E aí é uma questão de. E porque o Léo tocou numa questão chave aqui, né? De como. Agora é mais. Eu vejo assim, ouvindo vocês, né? Mais uma questão de como mostrar, né, assim, o trabalho, de institucionalizar para conseguir o recurso, né? Verdade. Porque vocês mesmos já falaram, né? Aí na comunidade vocês já andam, as pessoas querem, as mães ficam parando, né? Isso já existe, né? No dia a dia de vocês já é muito claro o impacto do trabalho de vocês, né? Agora é conseguir mostrar isso para usando aquele termo, né, daquele programa para os tubarões, né, que não estão aqui nessa comunidade, e mostrar o impacto que vocês têm na comunidade de vocês, né, e aí como que a gente faz isso, né, quais são as metodologias que a gente usa para fazer isso, né, e eu vejo, né, que uma metodologia muito possível para vocês, que não é para todo tipo de organização, são esses tipos, né, de selos, de prêmios, porque vocês têm uma originalidade de método, por exemplo. E só para complementar, eu compartilhei aqui essa plataforma da Bússola, que é a plataforma que a gente está utilizando esse projeto, que a gente defendeu e foi aceito. Então, o projeto é um projeto para atender 200 pessoas com uma formação preparatória para empregabilidade e geração de renda, é preparar as pessoas para esse processo de entrevista de emprego, toda essa jornada. Só que é o seguinte, são 8 turmas, cada turma tem que ter 30 pessoas, no máximo 30 e no mínimo 25. E aí, só que todas as atividades, carga horária de 20 horas, aí pensando em metodologia, carga horária de 20 horas, e todas as atividades desse processo de formação precisa estar inserido aqui nessa plataforma, e cada participante é cadastrado aqui e vai acompanhando. Eu gostei pra caramba dessa plataforma, eu estou alimentando, eu quero incluir o Iluminando o Futuro, outras instituições que venham participar aqui da nossa comunidade, né, nessas plataformas, para ir se familiarizando, para ir escrevendo o projeto e colocando aqui dentro da plataforma do jeito que pede. Porque do jeito que eles pedem aqui é o que, na maioria dos editais, a gente vai ter que colocar. E aí também é outra forma de facilitar. Acho que é isso. Maravilha, pessoal. Liguem suas câmeras aí para a gente dar um tchau, tchau. Tchau, tchau, humano. Quem quiser pode dizer alguma coisa também. Ninguém está proibido, não, tá? Hoje foi muito produtivo. De maneira, Everaldo. Obrigada, hein? Do coração, garoto. Manda o coração. Obrigada, gente, pela troca de hoje. Foi muito bom. Acho que a Marisa está falando com a gente, só que ela está no mudo. Marisa. Agora tá ouvindo? Sim. Fiquei sem palavras agora para esse final. Eu que gosto tanto de falar, vocês sabem que eu falo aberto, mas hoje eu fiquei sem palavras mesmo, porque está acontecendo hoje o que eu mencionei para o Osias e para o Léo lá naquele encontro lá no ECO. A dificuldade que a gente tem de pessoas que querem de verdade ajudar. Era uma dificuldade, aí agora eu vou falar que era. E existem sim pessoas que querem ajudar.
Somos muitos. Estamos Até aqui. aquele dia estamos estava muito aqui. resistente, falando que não tinha, que não tinha. É um processo, é um processo. Mas agora eu vou falar que tem sim, que eu conheci pessoas que gostam de ajudar. Vamos lá. Somos muitos. Somos muitos. E assim, eu vou bater na tecla. A gente só é quem está colocando para frente a ideia que surgiu lá naquele encontro, tá, Maria? Então, essas pessoas que estão aqui agora, que é o Osias e o Léo, você, com a tua trajetória, cada vez mais, você vai estar no mesmo lugar que o Osias, que a Thaís, daqui a menos de um ano, fazendo isso com outras pessoas, porque a corrente é essa. Aprendeu, compartilha. Aprendeu, compartilha. Aprendeu, compartilha. Entendeu? Então, por isso que a gente bota muita fé naquele grupo que a gente está criando lá, que, assim, não é... Sei lá, no mundo que a gente está cada vez mais separado, cada vez mais com dificuldade de se unir, de se engajar nas coisas, sacou? A gente tem que botar fé e força nesse tipo de movimento que eu acho que a gente está fazendo, sabe? Que é do coletivo para o coletivo. Iluminando Futuros, fazendo futuro, ela vai fazer o futuro de muitas crianças, né? Então é isso que importa, sacou? E aí, assim, com o projeto do Everaldo lá, em Nova Iguaçu, né, Everaldo? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que ele está lá para abrir a cultura lá, entendeu? Vou lá qualquer dia, hein, vereador? Visitar seu trabalho, hein? Sim, Então, pô, meu ateliê funciona aqui. E aí a gente vai fazendo a roda girar, entendeu? Então, assim, a melhor contribuição que vocês podem fazer para a gente é engajando lá naquele grupo. Show, show. Thaís, Léo, Zias, gratidão aí Valeu. pela paciência e compreensão de vocês, tá? Conosco. Acredito que estamos no caminho certo agora com vocês, pela orientação, pela expertise de vocês compartilhando com a gente. Acredito que a gente vai alçar grandes voos daqui para frente. Bora. Quero ver Iluminando arrecadando esse ano um bom dinheiro com edital e outras coisas mais aí. Amém, recebo. Recebo. Porque Não, só falta isso, gente. vamos fazer acontecer, que não tem milagre, não. O negócio é trabalhar e fazer acontecer. E é isso, com essa nossa união aqui, entendeu? A gente podendo contribuir no que a gente consegue, no tempo que a gente tem. Vocês fazendo a parte de vocês, não tem erro não, galera. Boa noite, meu povo. Valeu, valeu, valeu. Boa noite.